obrigada por aceitar. Já estou extremamente animada para a nossa conversa, né? Para quem não acompanhou semana passada, eu estive lá no Carreira no Exterior falando sobre IELTS, então eu e Rachel já nos conhecemos e já tivemos um ótimo bate-papo, né? Na última Verdade. semana. E agora invertemos os papéis para Rachel compartilhar um pouco de tudo que ela sabe aí sobre a carreira no exterior, que também é um passo tão importante, né? Para quem faz o IELTS, porque é a vida pós-IELTS, é o que a gente vai precisar focar aí também. Para a gente começar, Rachel, eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua história. Como que foi que você chegou até lá e como que você chegou até hoje nesse papel de auxiliar as outras pessoas. Claro, eu sempre sonhei em ir para o exterior, era um sonho de criança mesmo. E eu sempre sonhei em ir para Inglaterra não, para os Estados Unidos. Sempre quis ir para os Estados Unidos, aquela coisa da venda do sonho americano. E quando eu tinha 22 anos, em 2007, eu embarquei rumo ao desconhecido. E foi muito bacana, na realidade, quando eu cheguei lá, porque eu era muito nova e o que eu descobri foi que eu não gostava dos Estados Unidos e eu não suportava a cultura. Então eu digo que foi bacana porque eu acho que foi um grande aprendizado para mim, de certa forma, né? Às vezes a gente tem uma ilusão muito grande de um lugar, de uma experiência, e quando a gente chega lá naquele lugar, não é bem aquilo que a gente estava esperando, né? Então, eu ia voltar para o Brasil depois de 3 meses. O meu sonho era ficar 1 ano fora, mas como eu não estava gostando, eu falei, sabe de uma coisa? Vou voltar pro Brasil mesmo. E aí um amigo meu, que estava no Brasil ainda, né, me lembrou que tinha uma amiga nossa, Carol, que estava na Inglaterra. E ele falou, cara, você tem passaporte europeu, né, que eu tenho cidadania espanhola, meu pai nasceu na Espanha. Faz sentido você ir para a Inglaterra, né? Nessa época não tinha Brexit, né? Então era fácil de entrar no país. Eu falei, olha, sabe de uma coisa? Já tô aqui, né? Já tô, não tá longe. É logo ali, de Nova York para Inglaterra, para Londres, é logo ali. É mais perto do que o Brasil. Vou tentar. Então eu fui sem nenhuma expectativa para Inglaterra. Eu fui realmente assim, eu nem sabia direito o que era o Big Ben, eu nem sabia o que era London Eye, eu sabia muito pouco. E quando eu cheguei lá, foi amor à primeira vista, assim. Eu me apaixonei pelas pessoas, eu me apaixonei pela cultura. Eu realmente senti que eu tinha encontrado o meu lugar no mundo. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhei como bartender, a pior bartender da história. Eu sou péssima. Até cerveja eu tenho problema de servir para as pessoas. Então, quando eu cheguei na Inglaterra, eu falei, bom, eu já sei que eu não posso ser bartender. Eu não levo jeito para essa coisa. Então, eu tentei loja. Eu comecei a trabalhar em loja como temporária e comecei a trabalhar na lojinha do Museu de História Natural de Londres, que, pô, é um dos museus mais lindos ever. E quando eu estava 1 ano trabalhando lá, quer dizer, o que ia ser apenas 1 ano, né, no exterior, acabou virando mais, porque eu realmente tinha gostado muito do lugar e eu tinha decidido ficar mais um tempo indeterminado. Tinha terminado com meu namorado, não tinha nada me esperando do Brasil, então eu falei, cara, não tinha trabalho, não tinha nada. Então eu falei, vou ficar aqui mesmo. E aí eu fiz uma transição, eu saí de loja e fui para a parte administrativa, né, que já era uma coisa que eu fazia no Brasil. Comecei numa recepção, e aí fui crescendo dentro da empresa, cresci, depois mudei de empresa, fui crescendo. Então, de 2009, que foi quando eu fiz a transição, né? Em 2008 inteiro eu trabalhei na loja. No início de 2009, eu comecei a minha carreira administrativa e quando deu o quê? 2009, 10, 11, 12, 13. Então, 4 anos depois, eu conquistei um cargo em gerente de escritório e gerente de RH. Então, você vê que meu crescimento profissional no exterior foi imenso, assim, foi muito grande. E depois de alguns anos morando fora, né, quase 10 anos na realidade, estava 9 anos e meio, eu decidi voltar para o Brasil. As minhas avós estavam doentes, minha família estava precisando, então eu voltei a morar no Brasil, larguei a Inglaterra. Não que eu sinta falta, eu sinto, mas eu acho que o meu momento ali com a Inglaterra ele tinha acabado mesmo, sabe? Tinha acabado de acontecer o Brexit, então eu falei, olha,
eu vou empacotar minhas coisas e vou embora. E eu voltei para o Brasil em 2016 e eu queria muito, muito trabalhar ajudando as pessoas de alguma forma. Eu não sabia exatamente o quê. E as pessoas foram quem começaram a me falar o que é que elas queriam de ajuda, porque elas começavam a me perguntar: mas vem cá, você tem uma carreira tão incrível lá fora, como é que tu conseguiu isso, garota? Aí eu falava: eu fiz processo seletivo e eu passava. E aí eu Eu fui. descobri. Isso, eu fui. E para mim, né, o Gabi, era uma coisa muito normal. Tipo assim, o que eu tô fazendo é típico, todo mundo faz. E Uhum. aí eu comecei a descobrir que não, que nem todo mundo estava fazendo. E eu fui até reparando, assim, as minhas amigas, meu círculo de pessoas conhecidas, realmente as pessoas estavam há 10 anos em bar. Ninguém estava Uhum. conseguindo sair dali, né? Então eu comecei a enxergar que existia uma demanda, assim, muito reprimida de brasileiros que estão no exterior e não sabem como conquistar uma carreira, ou tentam e não conseguem, não sabem por Uhum. onde começar. E aí eu falei, olha, eu relutei, viu? Eu relutei muito para falar sobre isso, muito mesmo. Sabe aquela história do herói relutante? Sou eu Uhum. mesma. Eu sou essa história, Gabi. Eu fiquei muito tempo para admitir que eu queria trabalhar só com isso. Por muito tempo eu queria ajudar as pessoas no planejamento para elas irem para o exterior. Porque aquilo era uma coisa que eu dominava muito, planejamento. Uhum. Mas acabou que a vida me levou para isso. Eu acho que e é uma coisa que eu sempre falei sobre, eu sempre falei. E todo mundo que vinha de mentoria só queria isso. Eu só teimava em Uhum. não ter um curso disso, né? Então eu fiquei muito tempo assim, meio que negando o inevitável. E aí no ano passado, em 2020, eu virei e falei assim, não, eu tenho que admitir, é o que as pessoas precisam e é o que eu gosto de falar. Eu poderia ficar falando o dia inteiro sobre LinkedIn, sobre currículo, Uhum. sobre cover letter. E foi assim que eu comecei a trabalhar com isso que eu faço hoje, né? Então, meu trabalho, ele realmente é o desenvolvimento da carreira da pessoa fora, do processo seletivo em especial, que é onde as pessoas sentem mais trava, né? Quando Uhum. elas entram, elas se sentem um pouco mais confiantes, porque elas já entraram naquela área. Então, para elas crescerem é um pouco mais fácil. Mas para entrar é que é o desafio, né? Então, as pessoas às vezes não sabem como entrar, o que precisa fazer, o que vai acontecer no processo seletivo. Ela acha que vai ser muito diferente do Brasil, e até tem realmente algumas diferenças. Mas, no final das contas, então, é isso que eu vou ajudando as pessoas a fazer. Formular um currículo, formular uma carta de apresentação, que é bem diferente de uma carta de apresentação para a faculdade, para deixar isso bem nítido. Uhum. Enfim, tudo relativo ao processo seletivo e autoconfiança para você se candidatar. Muito bom. E bom, o conteúdo é realmente muito bom, porque eu consumo e, Obrigada. e daqui a pouco começarei a aplicar também, né? Daqui a pouco chego lá e começo a aplicar. Ó, Renata chegou e Renata já chegou comentando, assim que é bom. Ela falou: não consigo imaginar a Rach fazendo outra coisa, ela nasceu para isso. Para a energia que ela tem que contagia. Hashtag fã mesmo. Muito... Renata é minha aluna, end fã, é mesmo. E é engraçado, hoje que eu faço isso, realmente eu tenho que admitir, eu não consigo imaginar na minha vida fazendo outra coisa. Eu não sei por que eu teimei tanto de não Uhum. fazer. Eu acho que é porque, como eu não sou formada em recursos humanos, né? Eu Uhum. sempre achava assim, as pessoas não vão querer saber o que eu tenho para ensinar. Mas aí eu comecei a enxergar que a pessoa quer muito mais a prática da vivência. E eu acho que o fato de que eu vivenciei isso na Uhum. perspectiva de uma candidata e não na perspectiva de uma recrutadora, não na perspectiva de uma pessoa que está contratando, sabe? Eu já Uhum. contratei, porque eu trabalhei com RH, mas no início eu era apenas mais uma carinha ali no processo seletivo. Então eu acho que eu ter passado por isso tudo me faz ter uma visão da necessidade das pessoas que é até muito diferente de uma pessoa que às vezes é formada em RH. Porque eu passei por aquela coisa, né? Eu passei por isso. Então eu consigo até ensinar coisas para as pessoas que eu tenho certeza que pessoas nessa área de recrutamento, sabe? Um recrutador mesmo, talvez ele não consiga pensar nisso, porque ele não Uhum. viveu aquilo, né? Não, e isso é extremamente importante, né? Isso é muito, muito bom. Tanto para quem é seu mentorado, quanto para você conseguir trabalhar melhor com os candidatos, né? E aí Exato. aplica para todas as áreas
Que eu imagino que você tenha mentorados de vários setores diferentes. Sim, diversos. Isso é uma questão assim para as pessoas, porque as pessoas olham assim para o conteúdo e normalmente elas pensam assim: ah, mas isso aqui não vai me ajudar na minha área. Mas a realidade é que não é sobre a sua área. E definitivamente não é sobre o país que você está também. Quero deixar isso muito nítido. É, na realidade, sobre você. É sobre você dentro do processo seletivo. É sobre você descobrir a forma que vai fazer sentido para sua candidatura. E é esse o processo que eu ensino para a pessoa. Eu acho que a coisa que eu ensino, né, que eu mostro para ela de uma forma muito única, porque eu realmente não vejo ninguém fazendo isso, é que eu dou autonomia. Eu faço com que essa pessoa saiba o que fazer, independente de onde ela esteja, do que ela quer aplicar, independente se vai ser uma transição de carreira ou se realmente ela vai seguir na própria área, entende? Nada disso na realidade importa, porque a gente entra em uma jornada de autoconhecimento profissional de tal forma que você tem uma visão muito ampla da sua candidatura, né? Então, eu ensino, óbvio, né? Eu mostro as coisas básicas. O básico, normalmente, ele realmente não muda, né? O template do currículo, o template da cover letter, aquilo não muda, sabe? A pessoa só precisa encaixar o dela ali dentro, né? E é isso que eu ensino, é isso que eu mostro. Muito legal. A Renata comentou aqui que tem muito profissional formado que não tem experiências e conhecimentos que profissionais sem diploma têm. Exato. É muito verdade. E a Bia te perguntou como funciona o processo com você. Ai, meu Deus. Então, o processo comigo funciona da seguinte forma. Eu hoje tenho um curso chamado Esteja Onde Quiser. E que ele é bem dupla, nome duplo, entendeu? Esteja onde quiser no mundo, porém também esteja onde quiser profissionalmente falando, onde você quer estar. E basicamente o curso ele tem tudo que você precisa. Eu realmente desconheço um curso voltado para processos seletivos no exterior que tem a profundidade que o meu tem. Porque o meu, ele passa por autoconhecimento profissional, realmente te trazer essa autoconfiança que você precisa. Esse é o módulo 1. Aí a gente passa para o módulo 2, onde a gente fala só sobre o perfil do LinkedIn. Eu ensino cada uma das sessões, tudo que você precisa colocar em cada pedacinho, como você vai colocar isso. Aí depois a gente fala sobre postagens no LinkedIn. Então, você começar a aparecer, ser visto, depois, que é o marketing pessoal, né? Depois a gente fala sobre networking, porque networking no exterior abre muitas portas. Aí depois a gente começa a falar sobre o processo do currículo, da cover letter, né? A formulação disso. Depois passamos para como se candidatar e se destacar dentro dessa candidatura. E depois a gente passa para as entrevistas, né? E eu ainda finalizo o curso com os 3 primeiros meses no trabalho, para a pessoa ter certeza de que aquele trabalho faz sentido para ela, né? Para ela sair fora antes de ser muito tarde, sabe? Porque muitas vezes a gente fica num trabalho, entrou lá e não gostou, entendeu? Então, isso é muito importante. E dentro do curso tem mentorias comigo, entendeu? Então, a pessoa tem mentorias em grupo, que eu antigamente fazia mentorias individuais, porém, tem 2 coisas aí. A primeira, eu não tenho condição humana de fazer mentorias individuais com as pessoas, exato. Chega uma hora que, tipo, eu no momento estou com 40 alunos, né? Como é que eu vou fazer mentoria individual com todo mundo? E segundo, eu sentia que quando eu fazia mentoria individual, as pessoas parecia que elas não agregava tanto, porque a gente aprende muito com o outro. Então, para essa nova turma que eu abri em maio, eu fiz só mentorias até agora em grupo, né? A única que eles tiveram individual foi currículo e cover letter. Foi uma coisa que eu dei de presente para essa turma uma última vez, mas não vai ter mais. E isso agora vai ser parte de um bônus, na realidade, para os primeiros a investir. E para mim, assim, no meu ver, no meu ponto de vista, foi muito melhor.
porque a interação deles foi muito boa. Eles aprenderam uns com os outros, né? Então, essa é a intenção agora do curso também. Eu tô vendo, o curso tem muito bônus, eu tinha esquecido desse detalhe, tem muito bônus. Hoje mesmo a gente entregou um bônus de imagem e estilo para a pessoa entender qual que é a imagem que ela quer passar no LinkedIn, no processo seletivo, na candidatura, né? Numa entrevista. Então tem bastante bônus mesmo. A Bia está aqui perguntando ainda quanto tempo tem o curso. Olha, uma pessoa dedicada ao curso, fazendo um módulo por semana, consegue terminar um curso mais ou menos em 1 mês e meio, no máximo 2 meses. Mas a tendência é 1 mês e meio conquistando o trabalho em 2 meses. Então, esse tem sido o meu período de tempo. Só que isso depende muito do aluno. Porque tem aluno que gosta de mais devagar. Então, a pessoa, por exemplo, a Renata começou super rápido. Ela fez, assim, até acho que foi o módulo 4, muito rápido. Aí, quando chegou no 5, ela começou a fazer o MBA. Então, ela teve que estudar os dois. Então, ela está agora indo mais devagar. Então, isso depende, na realidade, do aluno. Eu tenho aluno que está desde janeiro fazendo o curso. E está indo no módulo 5, sabe? No módulo 4. Porque eu não forço a pessoa a fazer na minha velocidade. Ela tem que fazer naquilo que é da velocidade dela. Vai depender da urgência dela, o quanto ela quer conquistar essa vaga. Porque os alunos que fazem mais rápido conquistam mais rápido. Quem segue o método conquista mais rápido, né? E Bia, eu nunca falo quanto é o curso. Primeiro porque eu gosto de passar o real valor, né, do curso como um todo. Então, aqui é só uma live, eu não estou falando sobre tudo realmente que tem ali dentro. Mas, muito em breve, eu vou fazer um evento com 3 aulas gratuitas. E ali você já vai poder ver mais do meu método, conhecer mais do que eu faço. E depois eu vou abrir as inscrições para o curso, onde também tem um vídeo muito explicativo, fala tudo sobre o que tem no curso. E aí você vê todas essas informações. Até porque também eu tenho alterado o valor do curso com cada abertura, né? Quanto mais para frente a pessoa deixa, mais investimento também ela vai fazendo, né? Quando eu abri, o curso era um valor e hoje ele já está bem mais do que isso, já uns R$ 500 a mais do que isso. Enquanto isso, Bia, aproveita e já segue a Rachel e já vai consumindo todo o conteúdo que ela posta diariamente, porque já vai auxiliar, né? A Bia, ela é Fastpasser, ela tá no curso do Ice Fast Pass e ela tá nesse processo para ir para Inglaterra também, inclusive devemos ir juntos em setembro. Então já vai seguindo o perfil da Rachel, que já vai pegando umas dicas que já dão para mudar muita coisa assim na nossa visão Posso dar uma dica aqui? Vou dar uma dica. Não deixa para aprender sobre o processo seletivo quando você estiver fazendo o seu mestrado. Não faça isso. Seu doutorado, não faça. Aprenda antes de você ir. E eu sei, porque a pessoa fica assim, não, mas é porque eu já tenho tanta coisa para pensar. Acredita no que eu tô te falando. Se você deixar para fazer isso lá, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Você não só não vai conseguir aprender as coisas do curso, como você também não vai conseguir o trabalho. Se você tem o foco de conseguir um trabalho na sua área, quando você estiver lá fora, e você já não faz bem processo seletivo, se você já sente que é desafiador para você, quando você chegar lá, vai ser ainda mais desafiador. E aí, como você vai estar aprendendo sobre uma nova cultura, é um idioma diferente que você não está, né, você não está acostumado a falar aquilo, então você vai estar se adaptando ainda com o inglês 24/7, né? E aí você ainda vai estar se adaptando à cultura, ao país, ao tempo, à temperatura, né, no caso, ao fuso horário, porque tem um fuso horário. Olha a quantidade de conhecimento novo que seu cérebro já está processando. Aí você vai lá e adiciona processo seletivo. Não vai ter como, seu cérebro não vai aguentar. E aí o que vai acontecer? Quando você chegar mais, digamos, eu vou aprender só quando eu tiver 6 meses lá, né? Então, nos últimos 6 meses do mestrado, olha, Renata Renault é a própria viva disso. A Renata não está dando conta no momento, porque ela fez ela comprou, né, o curso, ela não sabia que eu existia. Então, assim que ela soube que eu existia, ela fez um investimento.
só que não deu tempo dela terminar aquilo antes dela terminar o mestrado, e agora ela tá penando, né? Então, gente, por favor, pelo amor de Deus, cara, eu vou aproveitar aqui esse time, entendeu? Porque é uma coisa que eu tô, assim, eu tô pra falar para as pessoas, isso já tem tempo. Pelo amor de Deus, porque o que eu mais recebo por direct é mensagem de pessoa que já está no exterior. Faltam 3 meses para acabar o mestrado. Ela está na fase de pegar os estágios e aí ela fala assim para mim: eu preciso para agora. Eu falo: meu bem, para agora não tem. Não dá. Planejasse antes, que foi uma coisa que eu falei hoje até nos stories. Gente, tenham visão. Você precisa ter visão daquilo que você precisa. Principalmente quando a gente está falando sobre pessoas com tempo limitado. Se você está com tempo limitado, se você tem tempo para ir embora e você quer conquistar isso fora, né, quer conquistar isso no exterior, não vai deixar isso faltando 4 meses. Não vai. Porque não vai dar tempo, sabe? Não vai dar tempo. E faça também como muitas das minhas alunas que estão indo para fazer mestrado, elas já estão com o curso todo pronto. Tipo assim, elas já terminaram o curso. Se não terminaram, estão terminando. Elas vão chegar lá, sabe o que elas vão fazer? Já vão se candidatar, elas não vão esperar. Elas já vão tentar pegar estágio logo. Por quê? Porque elas estão com uma visão das necessidades delas muito maior, entende? Então o curso ele também dá muito mais visão e planejamento para a pessoa, sabe? Eu acho que assim, não deixe para amanhã o conhecimento que você pode pegar hoje. Eu acho que às vezes a gente deixa para amanhã, faz na coxa, e é por isso que muitas pessoas acabam voltando para o Brasil e muito frustradas. Não, falou tudo. A gente encerra a live agora, porque todo o recado foi que dado. Isso, gente? Não acaba brincando. não. Tem Acabei muita coisa ainda pra gente conversar. Bom, e falando, mais cedo aí você comentou sobre o básico, né? Que você achava que você estava fazendo o básico e descobriu que muita gente não sabia. A Renata até comentou aí, a gente deixou passar, que ela falou que realmente o básico já explodiu a cabeça dela e que tem muitas coisas para a gente entender melhor desse processo para melhor se candidatar. Então, falando desse básico, o que seriam as plataformas ou documentos básicos que uma pessoa terá que fazer, né? Ou passar por eles durante esse processo aí de colocação no exterior? Ela, sem dúvida, vai precisar de um currículo, né? Pelo amor de Deus, nada de currículo frufru, com design. Ah, não. Um currículo simples. Gente, é simples. O simples é bonito. Menos é mais, entendeu? Ela vai precisar da carta de apresentação, que também é conhecida como a cover letter, né? Que é uma carta se vendendo um pouquinho mais. Sem dúvida alguma, ela precisa estar no LinkedIn. O LinkedIn é a maior abertura de portas atual. Mesmo para as pessoas que estão no Brasil e querem conquistar um trabalho do Brasil ainda, é o LinkedIn que vai fazer essa ponte entre você e essa carreira que você deseja. Eu acho que em questão a documentações, assim, não tem nenhuma outra coisa assim, que eu consiga pensar. Porém, para o processo seletivo ser forte, essa pessoa realmente precisa montar uma candidatura forte, entendeu? Eu falei alguma coisa que fez sentido, às vezes eu falo coisas que eu acho que não fez sentido. Fez sentido. Então, tipo assim, não adianta a pessoa querer se candidatar meio que largado, assim, sabe? O que eu quero dizer? Que muitas vezes a gente faz o quê? A gente vai lá, vê a vaga. Aí a gente dá uma escaneada básica na vaga. E a gente se candidata porque a gente olha e fala assim: já fiz isso aqui, já fiz uma coisa similar, vou me candidatar. Então a pessoa tem aquele currículo dela e ela envia. E esse é o jeito mais errado possível e imaginável para uma pessoa fazer uma candidatura, porque você não fez uma candidatura moldando para aquela vaga, você não falou nada de acordo com aquela vaga. Então não é só sobre escanear, né? É sobre você realmente estudar a vaga e se candidatar da forma certa. Então, a estrutura da sua candidatura, ela precisa estar forte. E isso não começa quando você se candidata. Isso começa antes. Por exemplo, o LinkedIn, ele tem que ser feito muito antes de você se candidatar. Ele tem que estar lá, né? Sendo movimentado. Então,
são partes imprescindíveis hoje em dia da candidatura e que as pessoas normalmente nem pensam sobre. A maioria das pessoas nem está no LinkedIn, nem sabe como fazer, o que eu tenho que colocar Ou lá. tem e não mexe, né? Deixa lá, fez o perfil uma vez e deixa ele lá esquecido. Exatamente. Eu tenho, só para constar que eu tenho o meu currículo online. Pelo amor de Deus, não pensem nisso. O LinkedIn não é currículo online. Não é. Todo mundo acha que é, mas não é. O LinkedIn é um perfil profissional, entendeu? Que mostra quem você é. Não é currículo online. Ele tem que... como é que eu vou dizer? Ele tem que se juntar com o currículo. Eles dois se unem muito, eles se complementam, exatamente. E a Renata aqui perguntou uma coisa interessante: se a carta de recomendação não entra no documento necessário ou recomendável. Sim e não, depende, né? Depende da estratégia da pessoa, depende da necessidade da pessoa. Então, vão ter pessoas que a carta de recomendação já em mãos vai ser essencial, mas na grande maioria das vezes não. Até porque nem sempre é uma carta. Às vezes é uma ligação, às vezes é um e-mail, né? Então vai depender muito da empresa, vai depender muito da sua própria documentação também, né? Que aí, se a gente for entrar em documentações mesmo, você vai precisar de um visto, de uma permissão para trabalhar, né? Então, entrando nesse aspecto, pode ser que para você, tendo, né, essa necessidade de ter um visto, né, de uma empresa pagar para um visto para você, talvez seja legal de você ter uma carta de recomendação, sim, entende? Já pronta. Mas isso realmente depende muito da estratégia, isso vai depender de pessoa para pessoa. E essa coisa do visto eu acho até legal de falar, né? Não sei se é uma coisa que você aborda um pouco, ô, Gabi, mas assim, eu não abordo muito documentação, não, tá, gente? Não é minha especialidade, eu não sou advogada, não é o meu lance. Meu lance é processo seletivo, é diferente. Mas, claro que eu adquiro muito conhecimento dentro do que eu estou fazendo. Então, é muito importante para a galera que está indo fazer mestrado, doutorado, né? Estudar fora, para você saber se você tem a possibilidade de trabalhar com o seu visto ou não, porque às vezes o país não permite. Se você tem bolsa, essa bolsa permite que você trabalhe ou não? Ela fala que a partir do momento que você tem essa bolsa, ela é, sei lá, integral. Como ela é integral, eu não posso trabalhar, eu só posso voluntariar, por exemplo. Então, todas essas informações são importantes para você fazer o planejamento até da tua carreira, né? O que você vai poder fazer e não vai poder fazer. Foi bom você citar o visto, porque a minha próxima pergunta já tinha relação desse vínculo de visto, sim. Teve umas semanas aí para trás, recebi uma mensagem de um seguidor falando que precisava fazer o IELTS naquele estilo meio correria, porque estava indo para o Canadá e ele iria emigrar para trabalhar em um dos programas do governo, que não precisaria já ter o emprego em si, mas consegue o visto e vai. E aí ele falou que viu muitas pessoas que já imigraram falando que não precisava saber o inglês para fazer a prova do IELTS, que dava para fazer o IELTS sabendo apenas as estratégias, e falou que ele queria tentar. Aí eu falei, olha, as estratégias realmente são grande parte do exame, mas beleza, você consegue passar a nota que você precisa sem o inglês, e quando você chegar lá no outro país, como é que você vai trabalhar, viver, comer e etc. Então, o quanto pesa o conhecimento do idioma, né, do país, vamos focando aqui no inglês, no currículo, né, do candidato. O nível de desenvolvimento que esse candidato tem no idioma pesa mais ou menos para a vaga. Eu acho que quando a gente está falando sobre você trabalhar no exterior, é muito importante que você pense, né, que você se lembre que você vai fazer parte de uma rotina de trabalho. Então, você vai conviver com pessoas que falam esse idioma, você vai interagir no telefone com pessoas que falam esse idioma, você vai ter que escrever e-mails nesse idioma, né? É claro que existem empresas que representam outras empresas de outros países em um país de domínio da língua inglesa. Então, por exemplo, uma empresa espanhola pode ter uma residência, né? Pode ter uma empresa, uma sede da empresa na Inglaterra, por exemplo. Mas isso ainda não elimina a necessidade de você falar. E a necessidade até de você falar no seu dia a dia também. Se você está morando naquele lugar,
é sempre importante você pensar, eu quero morar ou eu quero me integrar? Porque se você quer só morar, aí você pode fazer como uma boa parte dos brasileiros que eu conheço faz. Vive em comunidade brasileira, trabalha apenas com brasileiros e vive nesse mundo do Brazilian outside Brazil. Eu, particularmente, não acho que faz sentido, entendeu? Eu acho que quando a gente vai para fora, a gente deve tentar, ao nosso máximo, se integrar naquela cultura. E a parte da integração é o idioma, né? Eu acho que você aqui, Gabi, vai concordar muito comigo, porque você é teacher, você é professora de idioma, né? Então você vai concordar. E eu acho que quando a gente está falando sobre, então, trabalhar, eu não acho que seja um nível que seja importante. Então, tipo assim, a pessoa tem que ter o fluente, inglês fluente. Ou a pessoa tem que ter o nível super avançado. Mas ela precisa, sim, conseguir escrever e conversar de uma maneira que ela vai ser compreendida e que ela vai compreender todo mundo. Porque no final do dia, você não vai só conquistar essa carreira, né? Então, tipo assim, não é só sobre você conquistar o trabalho, mas é sobre você se sustentar nesse trabalho. É sobre você se manter nele. E será que você vai conseguir se manter em um trabalho que você tem que falar inglês o dia inteiro sem você ter algum domínio do idioma? Nota, tá? Eu não estou falando que você precisa ser fluente e saber termos e vocabulário. Porque quando eu fui fazer a minha transição de loja, aliás, quando eu comecei em loja, vamos falar já da loja, eu tinha inglês já. Eu saí do Brasil inglês fluente, tá? Eu fiz inglês fluente. E quando eu cheguei lá, eu nunca tinha trabalhado em loja in English. Então eu tive que aprender o que que era um caixa. Eu não sabia como é que falava caixa. Eu tive que aprender o que que era o nome dos produtos que tinham naquele lugar. Eu tive que aprender muita coisa, muito vocabulário. E foi a mesma coisa quando eu fui para escritório. Eu não sabia falar kind regards, que é o atenciosamente. Eu descobri isso na prática. Então nota que eu não estou falando para você ter um extenso vocabulário na sua área. Não é necessariamente isso que você precisa. Mas você precisa ter um certo domínio para você falar, compreender e que caso uma nova palavra venha para você, que você consiga inserir ela em algum contexto para você, né, saber o que ela significa, basicamente. A Bia Respondi sua comentou ali. pergunta? Respondeu muito bem. A Bia comentou aí que para ela não faz sentido querer ir para outro país e não viver a cultura, né, desse outro país. Eu concordo com a Bia, também concordo com a Rachel, mas algumas pessoas ainda querem, né, viver nesse Brasil outside Brasil. Essas pessoas não devem gente... me seguir. Não me sigam. Não me sigam. Não precisam. Pode ficar aí onde você tá. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, é gente que gosta de ficar estagnada. Eu gosto de gente que tá em movimento. E falando em movimento, quando temos em uma situação de candidatura um candidato nativo do país e um brasileiro, por exemplo, um internacional. O que muda, né, o que o internacional, né, pode fazer na candidatura dele para que seja ainda mais atrativo, sendo que ele está concorrendo com nativos? Essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. E eu acho que antes de eu responder essa pergunta, eu vou, na realidade, fazer outra pergunta. Por que que a gente se acha tão diferente do que pessoas que são daquele país? Sabe? Eu sei, tem talvez uma barreira do idioma, tenha talvez uma barreira cultural, mas isso não faz com que você seja menor do que aquela pessoa que está ali. Inclusive, algumas empresas sentem que é mais desejável ter uma pessoa de outro país, porque ela olha para aquela nova cultura, né? As empresas, por exemplo, que eu trabalhei, elas amavam que eu era brasileira. Elas amavam o fato de que eu amava a Copa e de que eu sabia o que era samba e eu podia mostrar isso para elas. É uma cultura diferente dentro do dia a dia delas. Então, eu acho que quando a gente pergunta isso é porque a gente tem uma leve síndrome de vira-lata.
que é típica do brasileiro, de achar que a gente não é o suficiente porque nós não somos daquele país. Isso é mito, pode tirar isso da sua mente, porque não tem nada a ver. Não importa de onde você é. O que importa é que você tenha feito uma candidatura incrível. Se você conseguiu mostrar que você é a pessoa certa para aquela vaga, não, tu pode ser da Conchinchina. É você que vai se destacar ali, entendeu? Então não tem assim nada de diferente que eu possa te falar que a pessoa pode fazer. Eu acho que minto. A coisa que ela pode fazer diferente de todo mundo, e isso independente de onde a pessoa é, porque tem pessoas, né? Você está competindo com os próprios nativos, mas você também está competindo com outras pessoas que estão no exterior, né? Eu mesmo já competi com pessoas da Polônia, da Irlanda, morando na Inglaterra, né? Porque são pessoas de outros países que estão lá, franceses, enfim. E na Europa é muito comum, né? As pessoas mudarem assim. E o que você faz para realmente se destacar é fazer um processo seletivo onde você mostra nitidamente como que você é a pessoa certa para aquela vaga. Então, é através do seu currículo, é através da sua carta de apresentação, é através da sua entrevista, é através até de quando você se candidata para você também ter estratégias para se destacar. E aí eu ficaria aqui mais meia hora falando sobre isso. Mas o LinkedIn, o próprio LinkedIn, tudo isso são movimentos que você está fazendo que já é diferente. Porque, acredite ou não, muitas das coisas que eu estou ensinando aqui, né, que eu mostro no meu conteúdo, os próprios nativos não fazem. Tem um cara no LinkedIn que ele me segue. Ele é inglês. E ele começou a traduzir os posts que eu estava fazendo e colocar aquilo em prática. Porque ele viu que eu estava ensinando sobre o processo seletivo no exterior. Ele falou, velho, vou pegar as coisas que essa garota está falando e vou colocar em prática. Ele conseguiu um trabalho. O cara só me seguindo no LinkedIn. Claro, ele também fez muitas outras coisas, tá? Ele foi muito sagaz, ele entrou em outros cursos, ele fez bastante coisa. Não foi simples. Mas o que eu quero dizer é que ele também aprendeu comigo. O que mostra o quê? Que ele também não sabia. Ele não sabia que ele tinha que fazer aquilo, entende? Então, note que a sua fraqueza hoje também é a fraqueza do nativo. E quando você se prepara com excelência e você faz uma candidatura excelente, como consequência você vai se destacar daquela pessoa que não tem ideia de que ela precisava fazer metade daquelas coisas que eu ensino, né? Tô vendo que a Bia mandou uma pergunta aí muito legal. Se as empresas pesam muito a questão de ter que gastar com visto, porque nem todas as empresas estão dispostas a isso. Ela quer saber se ela está certa ou errada. E só para quem não entendeu nada, na Inglaterra, principalmente, né, para um visto de trabalho, é necessário que a empresa seja o seu sponsor. Como se eles fizessem esse pedido do visto para vocês, mas eles bancam uma parte desse seu visto. Eu acho que essa questão do visto realmente ela é uma questão mais delicada, porque isso vai depende muito da área, depende muito da pessoa, entende? Do quanto a pessoa conseguiu se vender ali naquele processo, depende muito do país, né? Porque tem países e países, então tem países que é mais fácil de você conseguir visto, tem países que é mais desafiador, então você vê, por exemplo, um Canadá. O Canadá é muito mais fácil hoje de você conseguir um visto. Muito mais. Em comparação ao Reino Unido, que ainda está formulando as novas regras de imigração por conta dessa saída do Brexit. E que eu não tenho dúvida que daqui a 1 ano, 2 anos, eles vão ter cargos, né, na lista de indispensáveis de carreira deles, cargos mundanos às vezes, porque não tem gente lá. Muita gente voltou para os países originais por conta da pandemia. Enfim, teve uma série de coisas, né, rolando. Então, eu não duvido nada que isso acabe acontecendo. Então, vai depender muito do país, na realidade, né? Vai depender muito das leis de imigração daquele local. Tem empresas que são mais flexíveis com essa questão do sponsorship. Eu acho que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora, tá? Um exemplo real que aconteceu hoje. Hoje eu fiz uma mentoria de currículo e cover letter com uma aluna da turma 5.
E essa aluna, ela está na área de biologia e ela quer trabalhar especificamente com animais em zoológico, ok? Ela tem experiência com isso e o sonho dela é ir para a Inglaterra. É o que ela quer fazer. Só que a Inglaterra, ela tem passaporte italiano, então ela oficialmente, até antigamente ela poderia, mas ela não fez essa mudança antes, ela ainda está no Brasil. E ela quer ainda a Inglaterra, ela está vendo outros países também, tipo a Irlanda, né? Outros locais que também tenham a área dela, mas o que ela mais quer é a Inglaterra, mais especificamente até Londres, né? Se possível. E hoje a gente viu uma vaga para ela, quer dizer, ela trouxe a vaga, né, para a gente fazer a simulação do currículo e da cover letter. E era uma vaga que eles estão assim, há uns 6 meses tentando encontrar uma pessoa, eles não encontram. E eles já colocaram até uma nota. A gente não está conseguindo encontrar ninguém para isso aqui. Que tenham as experiências que a gente precisa, porque eles precisam de uma experiência específica. Enfim, eu falei para ela, ela na realidade tinha feito a simulação só para me mostrar o que ela tinha aprendido no curso. Mas eu falei, eu acho que você deve se candidatar, porque eles estão desesperados. E a partir do momento que uma empresa precisa muito de uma mão de obra e ela não encontra aquela mão de obra, mas ela encontrou em alguém que precisa de um visto, existe uma grande possibilidade dela dar esse visto. E é aquilo também que eu falo no curso. Existem formas de você negociar, entendeu? Você consegue negociar essas coisas com as empresas. É uma estratégia muito complexa para eu ficar explicando numa live também. Mas é muito importante que você não deixe que isso pare você de se candidatar, entendeu? Porque você não sabe. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas deduzem demais. Elas ficam nessa coisa assim de não, eu acho que eu não vou conseguir o visto, então não vou nem tentar. Ah, não, aquele cara de terno azul, que ele é gringo, né? Ele é de lá, ele é nativo, ele vai conseguir, eu não vou conseguir. Deduziu mais do que agiu, sabe? Não deduza, faça, haja, pergunta se você quiser, entende? Eu, particularmente, acho que é melhor você se candidatar, se mostrar, fazer o processo. E se em algum momento eles fizerem a pergunta, você manda real e fala, estou preparada para fazer uma negociação, estou preparada para dialogar sobre isso aqui, e vambora, entendeu? E mete bronca no processo seletivo e se destaca dos outros. Porque se você conseguir mostrar que você é imprescindível para aquela vaga, entende? E eu vejo, não é como se eu também não visse isso acontecer. Eu estou vendo as pessoas conseguirem vistos, entende? Eu estou vendo isso ser uma questão. Ainda mais assim, pessoas que estão indo para fazer mestrado, que às vezes precisam fazer um estágio, seja estratégica, velho. Pega um estágio já na tua área, faz um bom trabalho ali dentro. Para você conquistar um visto dali é um pulo. Você já tá lá dentro, você já tá treinada, sabe? Então, eu acho que não pode deixar que isso seja uma crença que impeça você, sabe? Muito legal. Bom, não vai dar. O tempo voa quando a gente conversa, já reparou nisso? Ai, muito bom. Não vai dar tempo da gente entrar em detalhes tudo de LinkedIn, currículo, mas eu queria fazer uma pergunta porque eu fiquei curiosa sobre a cover letter, que lá no início da nossa conversa você comentou que a cover letter para vagas é diferente da cover letter para as universidades. E eu tive que fazer um cover letter para a minha universidade. Então, cover letter para as universidades, né, no geral. Você vai se apresentar e explicar o porquê que a universidade deveria te deixar estudar lá, né, te escolher para estudar lá. E falar especificamente sobre aquela universidade, o que você gostou dela e o que isso vai acrescentar na sua vida profissional. Quais seriam as diferenças de simplesmente aplicar essa mesma ideia mudando a universidade para a empresa? Por que isso não funcionaria para uma vaga? Normalmente, a carta de apresentação para a universidade, ela é uma carta até mais longa, tá? Você tem que explicar muito mais, até sobre o seu histórico de estudo, né? Muitas vezes eles querem saber por que você escolheu aquilo que você escolheu. Por que você escolheu estudar isso? Por que você decidiu ir para essa universidade? O que tem, né, de interessante naquela universidade? Como você mesma falou, o que essa universidade vai agregar na sua vida, né? E quando a gente está falando sobre uma carta de apresentação, cover letter,
né, que é específica para trabalho, você, na realidade, você que vai mostrar que você é a pessoa certa para aquela empresa. E você vai também falar sobre cargos anteriores, mas de uma forma mais breve. E você vai falar sobre uma conquista também de uma forma mais breve. Ela realmente só deve ter, assim, 5 curtos parágrafos, entende? Então, apenas uma Laudo. página. Uma página. Então, eu acho que a maior diferença é essa, é o fato da abordagem. A intenção, ela é a mesma. A intenção é você se vender, né? No caso, para uma universidade ou para uma empresa. Então, a intenção, ela é igual. Mas a formulação dela é que muda muito. Porque você realmente vai pegar qualificações suas e que são desejáveis para aquela empresa, para você vender essas qualificações, mostrando para a empresa, ó, é isso aqui, eu sou incrível, eu sou perfeita para essa vaga e esse aqui é o motivo, tá? E eu sinto que as pessoas... É onde elas têm mais dificuldade, assim, eu acho, na cover letter, porque até mesmo os alunos trazendo as cover letters para mim, é muito engraçado, porque eu peço para eles fazerem 5 na simulação, então eles fazem 5. Aí você vê a simulação 1, a cover letter tá assim, nossa, não se vendeu nada. Chegou na 2, melhorou. Quando chega na 5, a pessoa já se vendeu tanto que eu normalmente nem mexo mais na cover letter. Então você vê que também a prática leva muito a essa questão da evolução mesmo, né? A prática leva a evolução. Quanto mais a pessoa faz, mais ela evolui. Mas é realmente um dos pontos que as pessoas mais sentem dificuldade em se vender, em falar sobre elas mesmas num contexto profissional de tal forma que não vai parecer que ela está se gabando. Porque essa é a impressão que a gente tem. Ah, eu tô me gabando. Ela tá se gabando, vou me gabar. E não é bem isso, é se vender, né? Que é bem diferente. Muito bom. Bom, uma pergunta que pode ser ou muito fácil ou muito complicada é a seguinte. Qual que é o maior erro das pessoas, normalmente, nesse processo da candidatura no exterior? Caraca, como é que eu vou escolher um só? Porque eu acho que... Assim, olha, quem assistir a imersão vai ver 5 dos maiores erros, porque eu sempre tenho 5 maiores erros lá. Inclusive, acabei de ter uma ideia. Peraí, gente, vou ter que anotar. Adoro. Eu sou dessas que anota. Anota para não esquecer. Eu tenho que anotar. Peraí que eu vou ter que anotar em papel qualquer, porque eu não tô achando aqui o negócio. Peraí. Gente, desculpa, gente. Pode anotar tranquila. O importante é não esquecer a ideia. Tá, beleza. Tô aqui. Então, quem participar da imersão, que vai ser no mês que vem, tá? Em julho, lá eu falo os 5 maiores erros que as pessoas cometem. Mas, assim, pensando no geral, o erro que as pessoas sempre fazem e que para mim é o mais irritante é enviar o mesmo currículo todas as vezes. Esse para mim é o maior erro e é assim, é imperdoável para mim. É imperdoável que uma pessoa faça isso. Eu acho que as pessoas fazem isso porque, obviamente, ninguém ensinou como fazer o processo seletivo, então ela não imagina que ela precisa fazer uma nova candidatura todas as vezes. Por que candidatura? Porque você vai ter que fazer a cover letter também, tá? Não é só o currículo, você vai ter que fazer tudo. Mas, assim, é extremamente irritante isso pra mim, Gabi, porque eu falo muito sobre isso no meu conteúdo e a pessoa teima. Mas a pessoa teima. Aí fica o quê? Recebendo não. Nem recebe resposta. Aí fica irritada, fica frustrada, desiste. Quanta gente que me segue que não desiste. Aí depois de 6 meses volta, reaparece, feito aqueles fantasmas do Ghost, daquele filme, sabe? Que aparece a sombra assim, do chão, do nada. Aí a pessoa surge de novo das cinzas e aí ela fala, acho que eu entendi que eu preciso fazer isso diferente, né? E aí, o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas me seguem, assistem a imersão e aí elas começam a receber um pouco mais de retorno. E aí elas sentem, nossa, isso aqui é muito positivo. O
que acontece depois é que normalmente elas não conseguem, né? Porque elas não se prepararam da forma certa, né? Então acaba que muitas vezes elas acabam não conseguindo ainda, se elas só são seguidores, né? No caso. Mas eu acho que o fato de que você começa a receber mais sim já mostra que essa estratégia que eu tô ensinando, né? Que eu tô mostrando, ela é realmente, definitivamente, ela é uma questão muito importante. Então, quando uma pessoa vira para mim e me fala assim, não, porque eu já mandei 100 currículos e eu não recebi uma resposta, eu fico assim, meu bem, não sei nem como é que tu conseguiu mandar 100 currículos. Um aluno meu aplicado consegue mandar 30 currículos, acho que nem isso. Até hoje, eu acho que a pessoa que mais mandou currículo mandou uns 20 e ela conseguiu 8 entrevistas. Então, isso, e tipo assim, coisa de um mês, sabe? Então, eu acho que essas pessoas mandando 100 currículos por semana, não consigo entender. Esse, Não pra dá. mim, é o maior erro. É o maior erro. A Cintia fez uma pergunta aqui. Como está o trabalho remoto na Europa? É possível visto de moradia em um país com trabalho em outro? Que é possível, é. Eu só não sei se vai ser 100% sustentável, dependendo de onde você esteja, e dependendo desse outro país, e dependendo da área. Então, assim, uma área que eu sei que é muito fácil de ser remota é o TI, é desenvolvimento de aplicativos, né? Porque essa área realmente você não precisa estar frente a frente das pessoas. Mas ainda assim, eu sinto que pode ser que faça falta, né? Eu acho que tem que ser uma coisa bem, como é que eu vou dizer? Bem alinhada com a empresa. É isso. Porque a empresa tem que realmente estar precisando de uma pessoa remota, sabe? Mas é sim possível. O trabalho na Europa é muito remoto, é muito possível, muito típico, muito comum. Ainda mais agora, depois que rolou toda a pandemia, as pessoas estão cada vez mais acostumadas a trabalhar home office. Então, é possível você, por exemplo, morar no Brasil e conseguir um trabalho na Europa, sei lá, na França, na Alemanha. É possível. Agora, você, tipo assim, morar na Alemanha e conseguir um trabalho na França, eu já começo a pensar, por quê? Né? É tão próximo, será que precisa disso? A não ser que você tenha um motivo em especial para querer esse remoto, né? Mas é sim possível, porque tem outras pessoas fazendo, então sim, é possível e tem como. Mas eu não sei como que esse visto de moradia funcionaria tão bem, porque você precisa comprovar renda, né? E aí você trabalhando em um outro país, se tiver ainda na União Europeia, talvez isso seja uma questão. Se você não tiver o passaporte, porque bem ou mal você meio que está trabalhando na mesma região, né, oficialmente. Então, eu acho que isso pode ser uma questão se você não tem o passaporte na Europa. Mas eu acho que isso só realmente pesquisando mais profundamente para saber em questão da documentação, tá? Que eu tô falando aqui. Não do remoto. O remoto tem. Legal, Rach. E pra gente ir finalizando, qual dica você daria para quem está começando esse processo de carreira no exterior? Além de me seguir, Exatamente. Nossa, tanta coisa, mas eu acho que o que eu mais posso te dar de dica é não deixa o seu medo falar mais alto do que a sua vontade de conquistar, sabe? A gente sempre inventa muito muro invisível, entende? Muita coisa que a nossa cabeça cria com aquele intuito de realmente meio que, sabe, deixar a gente lá para baixo. A nossa cabeça, ela cria muitas desculpas também, sabe? Das duas, uma. Ou é medo ou é desculpa. Então, ou a gente, eu tenho muito medo de me candidatar, eu tenho muito medo de falar o inglês, eu tenho muito medo de me zombarem, de zoarem, de olharem para o meu currículo e falarem que ridícula, né? Porque tem gente que pensa muito isso. Ou então a pessoa realmente pensa, se dá desculpas. Então, depois eu faço isso, depois eu penso nisso. Quando eu tiver com o inglês melhor, eu faço isso. Quando eu for para o exterior, eu vou pensar nisso. Quando eu estiver terminando o meu mestrado, eu vou fazer isso. Isso tudo, na realidade, são desculpas que você está dando para você não fazer o que é preciso ser feito.
Uma mentora minha falou uma coisa numa imersão que eu fiz com ela e eu acho que ela se encaixa muito com o meu conteúdo. Tudo que você faz hoje constrói a sua vida no futuro, sabe? Então, se você quer ter uma vida profissional em outro país, aquilo que você faz hoje precisa ter isso como uma consequência. Não adianta você dar passos hoje só pensando no hoje, só pensando no agora, só pensando que agora o que é importante para mim é estudar. E eu quero só terminar os estudos. Isso não é o suficiente. Você precisa pensar pelo menos um ano depois que você se formar. Pelo menos, tá? Isso é o mínimo que você deve fazer. Se você for uma pessoa sagaz, inteligente, você vai fazer 5 anos, tá? Olhando lá na frente. Mas não adianta a gente só pensar, tá, agora eu estou estudando, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo aquilo, porque é aí que as pessoas, muitas vezes, se perdem. É onde elas não agem, é onde elas não fazem nada. Então, tenha certeza de que a vida que você está vivendo hoje, ela também está construindo a sua vida no futuro. E aquilo tudo que você quer viver. E não permita que medos e desculpas não faça você fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito tem que ser feito, entende? Tem uma seguidora que ela, na realidade, ela é aluna de uma parceria minha também. E ela tá precisando muito, ela precisa muito desenvolver a carreira dela. Ela já tá na Inglaterra e ela tá naquela vibe assim, precisa de um novo trabalho. E quando eu mostrei, né, ela participou da imersão, e ela me mandou, assim, uma lista de desculpa. É porque vai dar muito trabalho, é porque isso, é porque aquilo. Tudo isso é medo que ela tá deixando falar mais alto, entende? E toda desculpa que ela cria, tudo aquilo que ela fala que ela não quer fazer, eventualmente ela vai ter que fazer. Entende o que eu quero dizer? Então não adianta você protelar o inevitável. Acho que esse é o principal aqui. Você vai protelar o inevitável, você vai ter que fazer. Você tem a escolha de fazer agora ou de fazer depois. Tenha só consciência da sua escolha. E saiba que a sua escolha tem uma consequência para sua vida. Perfeito. Muito bem colocado. Muito obrigada, Ray. Foi assim, incrível. Eu amei. Se foi isso em uma live, pessoal, imagino que é seguir essa mulher todos os dias, ver todos os conteúdos e participar dessa imersão. Então não percam, já sigam Rachel e já se preparem, né, com antecedência aí para a carreira no exterior e também se preparem com antecedência para o IELTS, porque da mesma forma que a Rachel falou que não adianta chegar desesperado já ali em cima da hora da sua aplicação, também não vai adiantar estudar para o IELTS em cima da hora, porque, né, tem as suas particularidades. Então, é exatamente isso. É extremamente importante. Rachel, muito, muito, muito obrigada. Eu vou te pedir para clicar no xizinho também. Eu tenho mais um recado. Eu tenho mais um recado pro pessoal, mas muito obrigada. Muito obrigada, Gabi. Eu amei. Já tô pronta para a próxima live. Talvez a gente possa marcar a próxima live com um foco maior em alguma coisa, tipo um LinkedIn, alguma coisa assim. Que aí a gente, ou então os 3 pilares da candidatura das pessoas, para ajudar um pouquinho mais. A gente fala mais para frente. Aí eu acho que vai ter que ser depois que você sair, né? Estiver lá. Quando você estiver lá. Um beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, e antes de eu despedir de todos vocês, queria dar um super recado que, como o Rachel acabou de falar, né, eu estou preparando para ir lá para a Inglaterra, mas antes de ir, eu tenho um mega evento de despedida despedida do Brasil em relação ao IELTS with Gabi. O IELTS Gabi não vai parar. A gente vai continuar tendo conteúdo quando eu estiver lá, mas vai ter que ser diferente, né? Por todas essas variáveis que teremos. Então, semana que vem, teremos a jornada IELTS de 5 a 9 de julho. É um intensivão de aulas gratuitas para vocês saberem como seguir, como começar ou como continuar ativando um turbo aí na jornada IELTS de vocês. Para participar dessa jornada, vocês devem fazer a inscrição. O link está na minha bio. Então, se inscrevam para a jornada IELTS, assistam às aulas, porque realmente vão te auxiliar aí, mesmo que você já tenha começado os seus processos de estudo,
para o IELTS, ok? E aí eu vejo vocês na semana que vem, durante essa jornada. E, bom, continuem acompanhando aí o perfil, que vocês vão continuar me vendo enquanto eu estiver na Inglaterra. E antes da jornada, quinta-feira, 8 horas, temos aula também aqui no Instagram e no YouTube sobre aplicativos e sites que podem te ajudar a estudar para o IELTS. Ok, people? Thank you very much. Have a good night.